Pessoal, então vamos dar continuidade, né? Vamos falar sobre variáveis e seus tipos, né? A variável no Java, a gente tem alguns tipos de variáveis, né? Eu elenquei aqui 3 tipos primordiais, né? Que na verdade você poderia chamar de 2, mas vamos com calma. A gente tem o tipo primitivo, tem o tipo referência, ou referência do inglês, né? E tem os tipos array, né? Os tipos array, na verdade, são referências, mas a gente vai entender como um tipo. Ele é uma referência muito estranha, né? Muito esquisito, né? Muito diferente de tudo. Não que seja ruim, né? Pelo contrário, eu estava demonstrando para a turma do terceiro que a gente usa array em tudo quanto é lugar, em todo quanto é momento, e faz muito sentido a gente utilizar. Se a gente não utiliza array, a gente utiliza camadas de abstração. Alguém que implementou alguma funcionalidade que facilita a utilização, mas por debaixo dos panos está lá um arrayzão sendo implementado, né? É bem isso mesmo que acontece. Então a gente tem os tipos primitivos e os tipos referência. Vamos ver aí como que são os tipos de variáveis que a gente tem dentro da linguagem Java, né? Vamos ver primeiro os tipos primitivos. Os tipos primitivos, eles se dividem em tipo numérico, tipo caractere e tipo booleano, né? O booleano é através da lógica de bool, que é o verdadeiro ou falso, sim ou não, né? A lógica binária, né? De verdadeiro ou falso, né? E aí uma coisa muito legal, como que a gente declara uma variável, né? A variável no Java, ela é declarada da seguinte forma: a gente tem aqui primeiro o identificador do tipo, né, o nome do tipo, você tem o nome da variável e se você quiser, você já pode atribuir um valor para ela. Então você pode colocar igual e o valor referente àquele tipo que ela pode aceitar. Então isso aí é a forma com que a gente declararia uma variável. Mostrando agora, né, a gente só retomando o nosso programinha, imaginando aqui que eu vá declarar uma variável, né? Eu poderia começar aqui o meu contador. Eu posso declarar o meu contador assim. Então, o contador declarado assim está correto, você declarou uma variável. Mas eu posso também dar um valor inicial já para ele. Então, aqui, ó, já posso fazer o igual e colocar um valor na frente. Então, aqui eu tenho o meu tipo, o nome da minha variável, o operador de atribuição igual, e depois você tem o valor. Você pode colocar, não é obrigatório, você pode fazer isso aqui também em processo separado. Então, você poderia, por exemplo, ter a declaração da variável, em outra linha, outro comando, você colocaria contador começa com 0. Então, você poderia ter 2 momentos. Um momento de declaração e depois você dá um valor inicial para ela. Esses 2 momentos, eles podem também ser feitos, né? Int contador 2, só para não dar erro de compilação, tá ok? Igual a 0. Então, você tem aqui um contador declarado e depois você tem um valor inicial atribuído. Nesse caso, você declarou e inicializou a sua variável, ou seja, deu um valor padrão inicial, né? O seu valor primordial, o primeiro valor que você atribui a ela. Então, você tem essa possibilidade daí. A linguagem Java tem uma característica muito importante. Quando você declara um tipo primitivo, ele não tem valor. Não existe um valor default padrão, né? Não existe. Então, você declarou uma variável aqui, ó, você declarou contador. E aí você fala assim, quanto que tem lá dentro? Não tem nada. Tanto não tem que se eu tentar utilizar isso daqui, vai dar um erro. E eu vou mostrar esse erro daí, que é muito importante para vocês entenderem. Vou tentar imprimir. Então, aqui, ó, system.out.println, e eu vou tentar imprimir aqui o meu contador. Só vou tentar imprimir. Declarei a variável contador e já vou tentar imprimir. Vou compilar o meu programa. Olha lá, vou lá no botãozinho de compilar. Deixa eu salvar esse cara aqui. Programa 02. Dentro de LP. Arquivos fonte introdução. Tá aqui. Só para funcionar, né? Tenho aqui. Pronto.
agora nós temos o seguinte erro acontecendo, né? Ele falou aqui para a gente, olha lá, Java na linha 12, erro, variável contador, ela deve de ter um valor inicial, mas você não inicializou ela. Ela precisa ser inicializada, ela precisa ter um valor inicial. Então, o Java, ele não tem um valor default quando você declara uma variável. Você tem que tomar cuidado, porque na linguagem C, a linguagem C, ela é literalmente o tio, né, que eu estava comentando com vocês nas aulas passadas. Você pode pegar, declarar e já mandar imprimir, ela não reclama. Só que o que acontece? Ela pode pegar lixo de memória, você declarar uma variável aonde tem um valor já, né, escrito lá. E aí o que vai acontecer? Você vai ler lixo de memória. Então é algo que pode ocorrer. Já no Java, ele te limita logo de início. Você declarou uma variável, não deu um valor inicial, você não pode utilizar. E aí, só para mostrar, eu vou colocar agora essa atribuição antes da impressão. Então, vou colocar aqui essa atribuição. Então, declarada a variável, estamos agora inicializando ela, dando um valor inicial. E agora vamos ver se ao compilar vai dar erro aqui. Compilou, e agora a compilação é concluída com sucesso, não temos mais erro. Então, isso é muito importante de entender na linguagem Java. A gente tem essa declaração, normalmente, quando a gente faz a atribuição do valor, é porque nós precisamos dar valores iniciais para as variáveis do tipo primitiva. Não existe declaração de variável que gere isso automaticamente. Ela não gera na linguagem. Se no tipo primitivo, ela não tem valor inicial. Então, isso é muito importante. Nós vamos fazer agora o estudo dos tipos, né? Temos tipos numéricos, caractere e booleanos. Vamos falar sobre os tipos numéricos. Os tipos numéricos, eles se dividem em dois tipos. A gente tem os tipos primitivos inteiros e os que tem casinha depois da vírgula, né? Os pontos flutuantes. Então, dentro dos tipos inteiros, nós temos 4 tipos. O primeiro tipo é o byte. O byte ele vai de menos 128 a mais 127. Então, é menos 128, menos 127, menos 126, menos 125, menos 124. Ele vai aumentando até chegar lá, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Esse é o range dos valores que cabem dentro de uma variável do tipo byte. Uma variável do tipo byte, ela tem um tamanho de 1 byte. Então, variáveis do tipo byte armazenam até de valores de menos 128 a mais 127 e o tamanho dela é 1 byte. Depois dela, nós temos uma variável que dobra de tamanho, né? Ela agora ocupa 2 bytes. Essa variável, o nome dela é short, o tipo dela é short. Ela é uma variável que vai de menos 32 mil alguma coisa até mais 32 mil alguma coisa. Ela ocupa 2 bytes. Depois da variável short, a gente dobra de tamanho novamente. Aí agora de 2 passou para 4. Nós temos a variável primitiva do tipo inteiro. A variável primitiva do tipo inteiro, ela ocupa 4 bytes e ela vai de menos 2 bilhões e alguma coisa a mais 2 bilhões e alguma coisa. Então, o range dela é isso daí, de menos 2 bilhões, 1 milhão e alguma, 140 e poucos mil, até mais 2 bilhões, 140 e poucos milhões, né? Então, é bem grande o range dela. Para um tipo inteiro, até que é válido. Você vai contar 2 bilhões de coisa, né? É bastante coisa. Mas pode ser que você passe disso. Quando você passar disso, a gente vai utilizar uma que dobra o tamanho do inteiro. Então, vamos dobrar o tamanho do inteiro. Agora, o inteiro passou a ter 8, né? Esse inteiro que a gente vai lidar agora é um inteiro chamado long. Ele tem 8 bytes de tamanho. E ele vai de menos 922 quintilhões a mais 922 quintilhões. Eu acho que é isso mesmo. É milhão, bilhão, trilhão. Não, aqui é milhão, bilhão, trilhão, quadrilhões. Quadrilhões, não é quintilhão, quadrilhão, né? 922 quadrilhões até mais 922 quadrilhões. É um número realmente bem grande. E é grande, grande mesmo. Mas a gente sabe que existem possibilidades de numeração que
vão além disso daí. Nós temos, né, fora dos inteiros, os pontos flutuantes. Ponto flutuante é aquele um que tem a casinha depois da vírgula, né? São números com uma precisão maior. Então, você tem um número, vírgula, alguma coisa. Nós temos dois tipos primitivos que são um ponto flutuante e que a gente pode trabalhar. Nós temos o tipo float, que ele tem 4 bytes, e nós temos o tipo double, que é o dobro do tamanho do float, que tem 8 bytes. E aí o tamanho deles é um negócio realmente absurdo. Você pode lembrar que você pode ter as casas depois da vírgula, então quando você está lá com um menos alguma coisa, é precisão, né, antes da vírgula. E o positivo é depois da vírgula a quantidade de casas. Então você pode ter um número que tem 45 casas decimais de precisão no float, ou 38 zeros, né, depois da vírgula, 10 mais 38 zeros, então dá um número absurdamente grande. Já o double, ele é muito maior, e assim, é muito maior mesmo, porque ele pode ter até 300 e lá vai cacetadas casinhas depois da vírgula de precisão, e também 300 e poucas casinhas de zeros, né, depois da vírgula. Então pode dar um número absurdamente grande ou extremamente pequeno, preciso, né? Então ele pode ser um número infinitesimamente pequeno. É uma possibilidade bem legal aí dos tipos. Então, só para lembrar, a gente já falou de 6 tipos de variáveis que a gente tem aqui. São divididos em inteiros e divididos em ponto flutuante. Os inteiros são byte, aí você dobra de tamanho e vira short, você dobra de tamanho e vira int, você dobra de tamanho e vira long. Então é byte, short, int, long. E depois você tem pontos flutuantes, byte, dobrou de tamanho e virou double, 8. Ele passou agora a ter o dobro do tamanho. Esses daí são os tipos numéricos que a gente vai lidar. Nós temos variáveis primitivas do tipo caractere. A variável do tipo caractere, ela cabe um caractere. Então, você pode armazenar apenas um caractere. Não mais do que um e não menos do que um. Você entendeu o que é um? Então, é um. Não vem me perguntar se pode não armazenar nada. Tem que armazenar um caractere. Então, pelo menos um caractere tem que ser armazenado dentro dela. E você não pode armazenar mais de um. Então, você obrigatoriamente tem que armazenar um caractere dentro dela. E aí, ela tem uma correlação de tamanho. A variável char, ela é equivalente a uma variável do tipo short. Lembrando, byte dobrou de tamanho, short. Então, ela tem 2 bytes de tamanho. Só que ela tem equivalência a um int. É uma loucura. Ela é do tamanho do short, mas ela funciona como se fosse uma variável inteira. Você tem conversão direta entre inteiro e char. Então, ela faz conversões diretas, né, para uma variável de 4 bytes. É uma coisa louca, mas realmente funciona e dá certo. E aí, é essa característica que é da variável char. A variável char, o valor char que você vai colocar, ele tem que ser colocado entre apóstrofos. Apóstrofo é um pauzinho de um lado, um pauzinho do outro, entendeu? Porque a aspas são 2. Apóstrofo é 1. Aspas é utilizado para outro tipo de variável. Apóstrofo é utilizado para colocar o char, apenas para o char. Então é importante lembrar isso daí. Ela tem tamanho de 2 bytes, mas ela é equivalente a um inteiro de 4 bytes. Vamos ver os nomes das variáveis aqui, só para a gente recordar, né? Então, a gente falou de uma variável que é tipo byte, então esse é o nome do tipo byte, que ela ocupa 1 byte de memória, que vai de menos 128 até mais 127. Nós temos o tipo short, que ele é o dobro, né, de tamanho, não de quantidade de números, é o dobro de tamanho físico, né? Então você está dobrando a quantidade de bytes. Então de 1 passou para 2. Você dobrando o tamanho do short, novamente, bytes consumidos, né? Ela agora é 4 e você vai ter o tipo int. Então quando você declara uma variável do tipo inteiro, você está ocupando 4 bytes da sua memória. Você pode achar que é pouco, mas dependendo de para onde você está trabalhando, você tem que pensar realmente nos tipos das variáveis para você consumir a menor quantidade possível. E se você precisar de um número inteiro realmente bem grande, que passe de 2 bilhões, você deve de começar a pensar em utilizar os tipos long.
O tipo long, ele ocupa 8 bytes e ele é chamado de long, o tipo, né? E aí a gente vai para os pontos flutuantes, né? As variáveis com casinha depois da vírgula. Nós temos dois tipos, o float e o double. Então, são os dois tipos. Se você precisar de uma variável para armazenar apenas um caractere, somente um caractere, não menos que um, não mais que um, apenas um, você tem o tipo char. Então, o tipo char, ele também é um nome de variável. Então, por enquanto, a gente viu byte, short, int, long, float, double e char. E temos mais um tipo que eu gosto muito, não sei, eu sempre quero entender por que todo mundo acha tão complicado o tipo mais simples de todos, né? Que é o tipo Boolean. Vou pular só algumas coisinhas que a gente vai voltar. Os tipos booleanos, né? O tipo Boolean é aquele tipo de variável que só pode armazenar dois valores lógicos, né? Ou ele armazena o valor true ou armazena o valor false. Então, são os dois que ele pode armazenar, true ou false. Só esses dois. Então, um tipo booleano, ele só tem dois valores possíveis. Então, o interessante dele é assim, que se você for imaginar assim, o tipo byte, e aí se você for pensar qual que é o tamanho de um byte tem 8 bits, né? Então ele tem 8 bits para formar um byte apenas. O tipo boolean é apenas um bit. Ele é o menor valor, a menor unidade de valor que a gente tem dentro da computação. Então, é assim, é uma variável que é infinitesimamente pequenininha. É o menor valorzinho que eu tenho. É a unidade da informação. Ela guarda, sabe o quê? 0 ou 1. É isso daí que ela guarda. Literalmente um dígito binário. É o quanto uma variável do tipo Boolean consome de espaço e memória. Então, ela tem essa característica daí. Ela ocupa um bit. 0 ou 1. 0 é o falso e 1 é o verdadeiro. Essa aí é a grande jogada dos tipos booleanos. Tá ok? Vamos voltar a falar dos tipos caracteres. Né? Os tipos caracteres têm um negócio bem bacana. A gente vai trabalhar um pouquinho com as variáveis já já, mas vamos falar aqui dos tipos caracteres. Os tipos caracteres, né, são bem legais porque tem alguns caracteres que são especiais. Existem alguns caracteres que são caracteres que a gente utiliza na nossa linguagem de programação. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, alguns caracteres que a gente comumente utiliza, né? Então, se eu quiser imprimir, por exemplo, um texto, eu vou utilizar o aspas. Mas se eu quiser criar uma variável, por exemplo, do tipo char, eu vou utilizar o apóstrofo. Então, olha só, o apóstrofo é um caractere especial. A aspas é um caractere especial. A barra também é um caractere especial, né? Então, quando eu preciso de uma barra, ele é um caractere especial. Quando eu quero, por exemplo, uma contrabarra, ela também é um caractere especial. Existem alguns caracteres especiais. Vamos dar uma olhadinha em alguns caracteres que a gente pode fazer, né? Existem alguns caracteres que eles não são caracteres comuns, são caracteres de controle, caracteres de função, né? Por exemplo, a gente tem um que a gente usa muito, existe um botão no teclado para ele e você nunca viu ele impresso literalmente, ele não aparece para gente, que é o Enter. O Enter é um bem bacana, todo mundo pensou que era espaço, mas espaço a gente consegue selecionar e ver, né? É literalmente um espacinho branco, só não tem nenhum desenho ali de alguma grafia de uma letra, né? Mas o que eu estou falando é o Enter. O Enter é um caractere que a gente utiliza muito pra caramba. Então, cada vez que eu escrevo uma linha, eu teclo ele, ela vai para o final. Ela indica o final dessa linha e vai para o início da outra. Ele alimenta o carro, sai de uma linha, vai para outra e volta para o início. Então, o Enter ele tem essa função daí. Eu vou fazer um comentário, eu sei que normalmente é inútil fazer esse tipo de comentário, porque poucos terão essa noção. Quem teve a possibilidade de ver uma máquina de escrever vai entender como que o Enter ele é um caractere complicado. O Enter ele vai fazer com que role uma linha para baixo, mas quando você rola uma linha para baixo,
você ainda continua no mesmo local. E aí você tem que fazer com que o carro volte lá para o início da linha, da página, né? Para ele da linha para ele começar a escrever. Então, o Enter, ele é esse caractere daí que faz o incremento de uma linha e volta com a cabeça de impressão lá para o início dessa linha. Então, o Enter, ele tem essa função. Então, para que a gente possa fazer isso daí, a gente tem um caractere especial, que é o *N. Aí você fala assim, ué, mas você disse que caracteres só tem uma letra? Sim, eu disse isso e está certo. Porém, a gente tem alguns caracteres que são chamados caracteres de escape, caracteres de comando, né? Que eles são representados por uma contrabarra e algum outro símbolo, né? No caso, o nova linha é o contrabarra N, que é o Enter, é o contrabarra N. Ele vai fazer o quê? Ele dá um Enter na tua linha e volta com o carro lá para o início para você começar a escrever do início. Ele não fica exatamente embaixo, não é simplesmente vir para a linha de baixo. Ele dá um Enter, ele vem para a linha de baixo e volta para o início. São esses dois comandos daí. Aí, quando você tem impressão, e aí vou jogar bem antigamente, por exemplo, quando você trabalha com impressão matricial, ou seja, impressão em impressoras do tipo matricial, que é uma matriz de caracteres que é muito similar o funcionamento dela a uma máquina de escrever, é muito comum você precisar ejetar uma página. E aí você tem um contrabarra F. Quando você manda esse caractere ser impresso, na verdade ele não é impresso, ele joga até o final da página da impressora, ele alimenta uma página. O contrabarra R é um caractere de retorno, né? Para você retornar com o carro para o início. Você querendo imprimir uma aspas, né? Se você quiser imprimir uma aspas, você vai utilizar aqui o contrabarra apóstrofo. Se você quiser dar um tab é um comando. Eu falei para você, é uma tecla do teu teclado que você utiliza para fazer a indentação do código. Mas e se você quiser imprimir uma tabulação? Se você quiser fazer a impressão de uma tabulação, existe um caractere que é o contrabarra T, que aí é a tabulação. Se você quiser imprimir, por exemplo, algo entre aspas, é bem complicado. Imagina só, eu quero imprimir aqui, né, uma palavra. Eu vou colocar aqui uma palavra aqui em cima para a gente ver o funcionamento, né? Eu vou colocar aqui a primeira coisa que vai aparecer lá no início, bem no início, só para a gente ver. Eu quero imprimir uma palavra. Só que eu gostaria que saísse assim, ó, desse jeito. Se eu compilar o meu programa e rodar o meu programa, você vai ver que saiu somente uma palavra, ou seja, só saiu o que estava no meio dessa aspas daqui. Aí você espertamente pensa assim, ora pois, por que não colocar mais uma aspas? E aí você coloca, olha, ele já mudou até de cor. E aí você coloca uma outra aspas aqui, né? Vou colocar aqui mais uma aspas. E aí você compila esse negócio e aí ele tem um erro. Por que ele tem um erro? Porque a aspas é um delimitador de um tipo chamado string, que é cadeia de caracteres. Ele entende que você abriu e fechou uma string. Ele não reconhece esse bagulho e entende que você abriu e fechou outra string. Dá ruim pra caramba. Ah, mas e como que eu faço para imprimir isso daí? A gente precisa utilizar os caracteres de escape. Então vamos voltar lá, ó, caractere de escape para aspas, né? Então é contra barra e aspas. Então se eu quiser imprimir esse caractere aspas, antes dele eu coloco uma contrabarra. Se eu quiser imprimir esse caractere aqui aspas, antes dele eu coloco uma contrabarra. Na hora que eu faço isso daí, compilei, meu programa compilou com sucesso, vamos rodar, ó, agora apareceu entre aspas, ó, vou até aumentar aqui a telinha, ó lá, apareceu exatamente entre aspas, e era isso daí que eu queria, agora apareceu entre aspas. Então, o contrabarra serve para indicar que o caractere que vem à frente não é um caractere de comando, e sim é um caractere que eu vou utilizá-lo. Então, a contrabarra é justamente isso, ele vai fazer alguma função específica. Qual que é a função? Colocar uma aspas, né? Se eu quisesse, por exemplo, quebrar isso daqui em duas linhas, né? Eu quero imprimir uma numa linha e palavra na outra linha. Eu posso colocar aqui contrabarra N. Então, o contrabarra N vai fazer com que eu dê uma quebra de linha. Então, compilando, executando, só para mostrar melhor. Ó lá, ele deu um Enter aqui, ó. E aí,
O Enter foi para a linha de baixo, então ele está aqui na linha de baixo e voltou lá para o início para poder fazer o restante da impressão. E se por um acaso agora eu quisesse imprimir uma tabulação, né, dar um espaçamento, eu quero colocar um tab, né, uma tabulação, eu quero que tenha isso daqui, né? Eu quero que seja impresso dessa forma. Aí, se você pegar e imprimir isso daqui, rodou, imprimiu, aí você vê assim, olha lá, saiu aqui, né? Mas aqui parece que tem um caractere só. Uhum. O tab é substituído por um espaço. Mas e se eu quisesse, né, que fosse realmente um tab aqui? Contra barra T. E aí vamos ver aqui se funcionou. E tem também o tab, ele tem os pontos de marcação. Pode ser que ele fique no mesmo espaço ali, mas naquela impressão ele substitui por um espaço. Aqui, olha lá, ele ficou por causa da marcação, mas ele está com tabulação. Se você, por exemplo, copiar para um Notepad++, mandar exibir os caracteres específicos lá, você vai ver que tem uma tabulação aqui. Ou melhor ainda, né? Se eu copiar isso daqui, né? Ctrl Shift C, vamos colar aqui no nosso código para ver. Olha lá, você tem aqui, ele tem um tab nesse local daqui, né? A tabulação. O desenho da tabulação, normalmente, é uma setinha assim, viu? É uma setinha em um caractere só, que representa a tabulação. Então, se você tiver aí um editor que possa mostrar os caracteres, né? O Notepad++ faz isso muito bem, ele mostra esses tipos de caractere, né? Então, você consegue ver quando tem tabulação, quando tem Enter no final, quando é uma quebra do Linux, dá para ver algumas coisas. E se eu quisesse, por exemplo, colocar uma letra entre apóstrofos, né? Eu quero colocar, sei lá, a letra A aqui de palavra entre apóstrofos. Eu quero fazer isso daqui. Eu quero fazer exatamente isso daqui. Então, eu quero imprimir desse jeito. Como que a gente pode fazer, né? A gente vai colocar aqui contra a barra e o apóstrofo. E aí eu quero colocar um segundo depois. Se fosse só um também não teria problema, mas eu quero colocar um segundo, né? Então eu coloco um outro contra a barra apóstrofo após o A. Vendo aqui, compilou, executando. Olha lá que legal, você tem lá o A entre apóstrofos. E aí são esses os caracteres mais significativos. O que você comumente pode utilizar? Com certeza, contra a barra N você usa. Então é muito comum você usar o contra a barra N. É o mais utilizado dos caracteres de escape. Um outro possível, talvez por alguma questão de organização, é o contra a barra T. Então, eu vou só colocar aqui em ordem, né, para que vocês possam ter, né? Então, o contra a barra N, o contra a barra T. Depois você tem os caracteres que podem servir aí para fazer aspas ou apóstrofo, né? Então, o contra a barra aspas e o contra a barra apóstrofo. Opa, apóstrofo. Vou só colocar aqui em forma de bloco de comentário isso daqui, né? Então, barra asterisco e finalizo aqui isso aqui com um asterisco barra. Esses caras daqui, eles são os nossos caracteres de escape. Esse primeiro daqui é para pular de linha. Que é o Enter, né? Esse daqui, tabulação, que é, que é o nosso tab. Esse daqui é a aspas. Apóstrofo. Tá aí. Se você quiser precisar, são esses os caracteres de escape mais utilizados. Existem alguns outros, né? Como você viu aqui. Por exemplo, tem o contrabarra B, que é o backspace. Backspace é o botãozinho que tem uma setinha para sua, olhando de frente, né, para sua esquerda, em cima do Enter. Ele é o botãozinho que apaga o caractere. E aí você pode imaginar assim, eu escrevo banana, aí eu quero apagar, então eu escrevo banana, sei lá, apagar o último A. Banana contra barra B. Eu já tentei, não apaga. Não vai, não rola, entendeu? Não é assim que funciona. Mas o backspace é o contra barra B. E se você quiser imprimir uma barra invertida, né? É literalmente contra barra, contra barra. Então, se você quiser imprimir uma barra invertida, por exemplo, vamos colocar aqui, antes do uma, eu quero imprimir uma barra invertida. Se eu colocar isso daqui,
e compilar, ele dá mal, né? Ele não entende, tem um caractere estranho. E aí ele entende agora que é um caractere que é uma contrabarra. E assim eu consigo imprimir uma contrabarra. Então, eu acho que menos utilizado ainda, né? É o contrabarra, que é uma contra... Opa! Contrabarra. Tá aí os 5 caracteres que a gente normalmente poderia utilizar. Garanto para vocês. Esse daqui, comumente a gente utiliza, é muito normal utilizar. Algumas vezes pode ser que utilizemos. O restante é bem raro mesmo. Eu utilizei em uma aula esses dias para o terceiro bimestre, foi para o terceiro semestre, né? Um contrabarra apóstrofo, mas foi raro, né? Dificilmente a gente tem essas utilizações, mas eu utilizei, esse semestre eu já utilizei. Então tem essa possibilidade aí de caracteres de escape, essas, né, coisas que a gente pode utilizar para imprimir. Então, são alguns detalhes. Voltando a falar sobre os tipos, nós temos o tipo referência. O tipo referência, ele na verdade, ele é um endereço de memória da parte da memória estendida, não é da memória normal, que faz uma referência a um objeto. É literalmente a parte de orientação a objetos, né? A forma com que ele é declarado é literalmente assim. Você tem lá o tipo da sua variável, o nome dela igual, e aí tem um operador chamado new, e aí você repete o tipo da variável e coloca um abre e fecha parênteses na frente. Por exemplo, a gente não viu, mas eu vou escrever aqui, né? Você poderia criar um scanner de leitura para que pudesse solicitar entradas a partir do teclado. Novamente, não é para você se preocupar, eu só vou mostrar como que é feito, né? Então, aqui eu vou fazer só para não dar erro, import java util.scanner. Estou dizendo que eu vou utilizar. Esse import é o include do C, beleza? Estou falando que eu vou utilizar uma das bibliotecas do Java, que no Java ele chama de pacote. Eu estou utilizando o pacote scanner aqui para poder fazer algumas coisas. Para que eu possa criar alguma variável, por exemplo, tem um tipo chamado object. Ele cria objeto, né? E aí eu coloco igual new objeto. Object, né? Object é o nome do tipo. Abre e fecha, ponto e vírgula. Você pode fazer isso. A gente tem um tipo de variável também que eu vou falar, ela é do tipo referência, ela se chama string, vai ser o próximo que a gente vai abordar. A string, ela armazena uma cadeia de caracteres, então ela pode ser criada, não é recomendado que se faça assim. Então, por exemplo, frase igual new string. Eu posso fazer assim. Eu posso criar um scanner para ler a partir do teclado. Então, eu posso vir aqui, scanner, leia, igual a new scanner. E aí o scanner ele tem uma diferenciação dos outros. Ele tem algo que você tem que colocar aqui para que funcione. Quer dizer o que você está escaneando, né? Então, eu estou escaneando a entrada do sistema, system.in. Então, isso aqui são coisas válidas para que a gente possa utilizar. Tanto é que eu compilo e funciona. E aí a gente vai voltar lá no início dessa aula de hoje, né? Na aula anterior, a gente estava falando, então, o quê? Existem regras dentro do Java para nomear as coisas. Vamos ver quais são mesmo as regras. Olha lá, como que são as regras? Cadê os tipos de variáveis? A gente tem lá primitivos, a indentação. Aqui tem as convenções. Vamos ver as convenções, né? Vamos ver como que são as convenções. Nome de classe. O primeiro caractere de todas as palavras que compõem devem iniciar-se com maiúsculos. Os demais ficam em minúsculo. Programa tá desse jeito, scanner tá desse jeito, object, string aqui de cima tá desse jeito, string aqui também tá, scanner também tá,
System também tá. E aí, se eu te perguntar, o que é System? Diga, seu Lincoln. Professor, fiquei com uma dúvida. Dá para misturar Java e JavaScript, tipo, numa mesma base de código? Ou não? Java puro, não. Java para web, sim. Aí você está falando de Java Server Pages, Java, JSP, alguma coisa desse tipo. Java para web, pode. Java puro não dá para usar junto com JavaScript. E aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, literalmente. Uma coisa não tem nada a ver. É uma dor de cabeça para todo mundo essa proximidade dos nomes, mas JavaScript linguagem de script, não tem nada a ver com a linguagem de programação Java. Não são de perto similares. Elas têm uma base em comum, elas são baseadas em linguagem C, né? Então elas começaram aí o seu desenvolvimento básico em linguagem C, mas cada uma tem uma função muito específica e diferente. O JavaScript seria mais para jogos, né? Ou não? Então, não. JavaScript é literalmente para fazer o front-end funcionar de uma forma. Hoje o JavaScript está em tudo quanto é lugar, né? Mas inicialmente, quando se criou, você utilizava o JavaScript para dar poder para as páginas do lado do cliente. Quando você tem uma programação client-server, né? Onde você faz a requisição para o servidor, ele te devolve uma página estática, o JavaScript, ele te dava a possibilidade dessa página ela deixar de ser estática, né? Ela começar a ter funcionalidades, virar um programa. Então, por exemplo, validar, por exemplo, a entrada de um CPF, você pode fazer com JavaScript. Então, ele não precisa mandar o valor do CPF, o valor digitado do CPF para o servidor processar essa informação e devolver, que é um valor inválido. O JavaScript faz do client-side, né, do lado do cliente. Então, não precisa fazer um envio, né, de uma requisição para o servidor, para ele processar e devolver a resposta para você. O Java em si é linguagem de programação. Você pode programar para... vamos começar. Você pode programar para modo texto, né? Que nem a gente está fazendo agora, em modo console. Você pode desenvolver programas em modo console. Você pode fazer programas para o desktop. Então, por exemplo, está chegando a época do ano que muitas pessoas adoram, que é a época da declaração do imposto de renda. E, para aqueles que querem odiar mais o imposto de renda, saibam que ele é feito em Java. E ele para odiar mais ainda, ele é um Java desktop. Então, para aqueles que não gostam de Java e não gostam de imposto de renda, pronto, mais uma coisa para somar aí para você não gostar do imposto de renda e não gostar do Java. O Java ele é utilizado para desenvolver o software do imposto de renda, né? Como é o programa de ajuste lá do imposto, que você declara suas coisas e vê quanto que você tem que pagar. É essa a grande jogada. O JavaScript você pode utilizar em páginas que são compiladas através do Java, porque o Java ele pode ser, como eu disse, modo console, modo desktop, mas você também pode fazer com que ele seja um modo web, né? Você pode utilizar ele assim como o PHP. O PHP, como que funciona? Para quem já passou pela ideia do técnico aí, provavelmente já brincou com o PHP. O PHP, ele roda do lado do servidor. O Java vai rodar do lado do servidor também. E aí o que acontece? Você manda uma requisição para o servidor do Java, ele compila esse cara daí, processa ele, interpreta e devolve o resultado em HTML para você utilizar. E aí é a mesma funcionalidade lá do ASP, do PHP. Então, se você estiver pensando lá no PHP, no C Sharp, o Java também para a web funciona da mesma forma que esses caras daí. Ele manda a requisição na página JSP, por exemplo, né? Tô pegando dos tipos possíveis, tem várias possibilidades. Ele processa isso daí e devolve o HTML estático para você. Só que se você quiser ter, né, funcionalidades do lado estático, ele tem que vir com um JavaScript. Aí você pode ter os dois misturados. Mas do lado normal de programação, você não, programação desktop, console, você não utiliza o JavaScript.
Para programação web, sim. E aí você vai inserir como uma tag, né, HTML, né, o bloco de script lá, ou fazer a chamada, né, de um script a partir de um arquivo .js que você tenha lá embutido dentro do teu servidor. Então, assim é possível misturar os dois. Você pode usar para desenvolver jogos. JavaScript dá para desenvolver jogos. Perfeito. Java também dá para desenvolver jogos. Python dá para desenvolver jogos. C, C++, C Sharp, todas as linguagens você pode desenvolver jogos. Então, assim, jogo é uma característica só, né? É um tipo de programa que utiliza muito de parte gráfica, né? Então, normalmente, não necessariamente, mas normalmente se utiliza muito de parte gráfica. Mas não quer dizer que é uma linguagem específica para jogos, né? É uma linguagem que também dá para desenvolver jogo. É assim, também dá para desenvolver jogo. Hoje, JavaScript está tanto no lado client como no lado server, né? Então, quando você pega aí, por exemplo, um React da vida, você pode ter processamento JavaScript do lado do cliente, que ainda isso aí era muito normal, mas agora você pode ter processamento JavaScript do lado do servidor. Então, também tem essa possibilidade aí. O JavaScript tem crescido muito e tem vários frameworks muito bons, né? Então, Angular é um fabuloso, Node ele é muito do lado server-side, né, do lado servidor. Você tem o React também. Você pode programar para mobile com o React Native. Então, você pode usar o React Native, né, para programar aí para celular, por exemplo. Então, hoje, não tenho o que falar. Hoje, né, JavaScript está em todos os locais. Uma linguagem extremamente poderosa. Tem evoluído muito, a comunidade quer tirar o estigma de linguagem ruim, né? Linguagem remendada, que há um tempo atrás, realmente, ela era uma coxa de retalhos bem complicada. Hoje, está uma coisa bem bacana e cada vez mais está melhorando o desempenho, melhorando a velocidade, né? E aí está sendo aprimorado aos poucos. Consegui tirar sua dúvida ou colocar mais? Não entendi agora. Continuando essa brincadeira, só para a gente fazer essas referências, né? Como eu estava perguntando para vocês, tudo isso daqui começa com a primeira letra maiúscula, olha lá, primeira letra maiúscula, aí aqui, ó, primeira letra maiúscula, primeira maiúscula, primeira maiúscula, esse cara aqui também, olha lá, System, né? Primeira maiúscula. O que são esses caras? Né? Se a gente olhar na nossa apostilinha, você vai ver que são classes. É assim que uma classe é chamada. Mas como que você sabe, Cristóvão? Você estudou isso? Não, porque começa com a primeira letra maiúscula. Entendeu por que é importante a convenção de código? Aí, ó, se cada um escrevesse da forma que viesse na telha, eu não saberia o que era uma classe de só bater os olhos. Eu posso dizer para você que scanner é uma classe, então existe uma classe chamada scanner, uma classe chamada object, uma classe chamada string, uma classe chamada system. Então, existem várias classes, sim, que a gente já tem prontas. E, obviamente, a gente está criando a nossa. A nossa classe se chama Programa 02. Vinícius, pois não? Senhor, desculpa, Diga. eu não sei se o senhor explicou, eu perdi, mas eu não entendi muito bem o que esse comando faz. Ah, é o Qual comando comando? das classes. Tipo, você define uma nova classe? Como Qual que o é? comando class? É, tipo, object, objeto, new, object. Não, eu não expliquei isso daí. Não é para entender isso aí agora, não. Ah, tá bom. Relaxa. Eu estou Beleza. só para explicar realmente que isso daqui são classes, porque são Aham. do tipo referência. E aqui, para declarar uma classe, eu tenho que utilizar o igual, só que tem que colocar esse tal desse operador new na frente. É uma característica de uma classe, é isso daí. Quando eu crio um objeto a partir de uma classe, eu tenho que colocar o bendito do new. E só para identificar o que são classes. Agora é identificar. Você olhar assim, olha, estou olhando um código Java. Você não precisa entender bolhufas, não é o objetivo entender agora. O objetivo é identificar classes. Olha nesse código e diga para mim o que são classes. Args, por exemplo, aqui, é uma classe? Não, Por quê? porque tá tudo em minúsculo. Badabim, é isso daí. É isso que eu quero que você entenda. Você olhou Ah, aqui, ó, beleza. in. In é uma classe? Não, não é uma classe. Por quê? Porque está tudo em minúsculo. Aí Uhum. você pode falar assim, mas o que é isso daqui? Bem, tem várias coisas que podem ser. E aí a gente volta lá na nossa apostilinha e vê o que pode ser. Se começa com a primeira letra da primeira palavra em minúsculo, pode ser
Um método pode ser um atributo ou pode ser uma variável. E eu falei que, né, atributo e variável você pode entender como sendo variável a mesma coisa, só é o local aonde se declara é diferente. A gente estuda isso aí mais para frente. Método tem ainda uma característica. O método, ele abre parênteses e fecha parênteses. Então, por exemplo, main, ele é uma variável ou é um método? Main acho que é uma variável, né? Não, método. Método, por quê? Porque abre parênteses depois, ó lá, abriu parênteses, ó, é um método. Aí, então, ele é um método. Vamos pegar um outro aqui, esse tal desse in daqui. Tô chutando, o in é o quê? Tenho certeza, não é método, não é classe. Então, ele deve ser uma variável ou um atributo, é alguma coisa desse tipo. A mesma coisa, o que é o out? O out deve ser uma variável ou um atributo. O que é o println? O println é um método. Por quê? Porque ele abre o parênteses. Aí você olha no que você está fazendo aqui. Olha só, eu criei uma variável. Como que eu sei que isso é uma variável e não é um método? Porque não abre parênteses. Mas isso aqui não é uma classe? Não, porque a primeira letra não é maiúscula. Então, só de bater o olho, você já começa a identificar cada ponto da linguagem. Então, hoje, o que eu preciso que você entenda é você bater o olho e saber o que é uma classe. Tudo que começou com letra maiúscula ali é uma classe. O que é um método? Tudo que começa com a primeira letra minúscula e na frente abre parênteses. E o que sobrou vai ser uma variável ou um atributo, para a gente vamos chamar de variável. É uma variável. Por quê? Porque começa com letra minúscula e não abre parênteses. É essa a grande sacada de hoje. Hoje, parece bobo, né? Parece que não é nada, mas isso é extremamente importante. Para as próximas aulas, eu vou ver se eu acho trechos de códigos aí na internet, justamente para não pegar trecho de código meu, para a gente tentar identificar o que é classe, o que é atributo, o que é variável, o que é método, e aí a gente vai olhar códigos de outras pessoas. E aí a gente vai tentar identificar isso daí dentro do código de outras pessoas para que a gente possa entender. Mas, a título de curiosidade, vou pegar um código meu que eu desenvolvi na aula de ontem do pessoal de programação orientada a objeto. Então, vou lá na pastinha de programação orientada a objeto. Vamos pegar um... Opa, peguei aqui lista de exercícios. Arquivos fontes. Métodos. Eu quero agora pegar, por exemplo... Foi o 8, eu acho. Sei lá, vamos abrir esse aqui. Vamos começar com esse cara aqui. Olha lá que legal. Vamos começar a entender o que tem nesse código. Você não precisa saber, nesse momento, o que esse código está fazendo. Eu quero que você identifique classes, métodos e variáveis. Vamos ver aqui classes, métodos e variáveis. Aqui tem alguma coisa que começa com uma letra maiúscula. Então, isso daqui é o nome da minha classe. Começa com letra maiúscula. Esse cara daqui é o quê? É uma classe? Não, porque não começa com letra maiúscula. É um método ou uma variável? Pode ser qualquer um dos dois agora, né? Método tem uma coisinha que eu falei para você. Olha lá, o abrir parênteses. Então, isso aqui se chama método. Então, eu tenho um método chamado maior. E depois, eu tenho aqui mais alguma coisa, esse tal de N1. Esse N1, ele não é uma classe porque não começa com letra maiúscula. Ele pode ser um método ou pode ser uma variável. Ele é uma variável. Por quê? Porque depois dele não tem um abre parênteses. Então, ele é uma variável. A mesma coisa para o N2. Aí você olha aqui, olha, tem um tal de math, matemática, né? Math, matemática em inglês. Esse cara daqui é o quê? É uma classe. Por quê? Porque começa com o M maiúsculo. E ele tem aqui uma coisa na frente dele, né? Tem um ponto e uma coisa na frente dele. É uma variável ou um método? É um método. Por quê? Porque ele abre o parênteses. E aí depois eu tenho variáveis dentro dele. E aí você começa a identificar cada um. Por exemplo, eu criei aqui um scanner. Então aqui eu tenho uma classe. Esse cara daqui pode ser chamado de variável, que é uma variável de referência, né? É um objeto, mas é uma variável de referência. Então tá ok ser chamado de variável, por enquanto. Esse daqui a gente não vai discutir agora, que isso aqui dá dor de cabeça. Em orientação a objeto a gente vai mais para frente. Mas você vai ver que ele começa com letra maiúscula, né? Mas olha só. Então é uma classe. Bem, não é. Ele é especial. Ele tem um parênteses depois. Então ele é um método. Então, se você olhar aqui para o que a gente tinha falado, todos esses caras aqui, vocês viram que eu não selecionei eles de propósito. Porque eu não chamei esses caras de classe.
Eles são métodos. É um método especial. Ele tem a mesma grafia do nome da classe. Não vem ao caso agora, ele se chama método construtor, tem uma funcionalidade específica, mas é para você saber que ele não é uma classe, é um método. Por quê? Olha lá o abre e fecha parênteses. É essa aí a grande pegada. Então a gente começa a pegar essas informações. Quando falarem para você que esse cara daqui é a classe, depois colocaram abre e fecha parênteses, desconfie da onde você está lendo, viu? Fique esperto que isso aí tem alguma coisa muito ruim. Ou o cara está querendo ser muito didático, ou senão ele está um viajandão de marca maior. E aí, assim, não dá para confiar em 100% do que está sendo falado ali, porque pode trazer falsas verdades, né? Então, esse cara daqui é a única exceção de método. Quando ele vai lá na frente do Nil, esse cara daqui tem o mesmo nome de uma classe. Por isso que a letra, né, a primeira é maiúscula, mas ele é um método porque ele abre e fecha parênteses. Então, esse scanner daqui, ele não é uma classe, é um método, porque ele abre o parênteses. Então, abrir o parênteses é método. Não importa se a letra é maiúscula ou minúscula. Fica a regra aí para a gente utilizar. Então, só para a gente voltar lá naquele outro programa, esse cara aqui tem lá a declaração de variáveis. Depois eu tenho aqui uma classe, aí ele tem aqui muito provavelmente um atributo, né, ou uma variável chamada out, e depois eu tenho aqui um método chamado print, ó, um print aqui. Variável, esse cara daqui é uma variável também, e olha, ele tem um método, ó, que tem um abre e fecha parênteses. Então a gente começa a ver aí algumas coisas para identificar as características da linguagem. Então a gente começa a ver a utilização e entender, olha só, esse cara daqui é um método chamado maior e ele passa duas variáveis, número 1 e número 2, para descobrir qual que é o maior entre o número 1 e o número 2. Viu? Não faz sentido quando a gente escreve com nome significativo? Então agora o método maior identifica ali qual que é o maior entre número 1 e número 2. Entre as variáveis número 1 e número 2. Então, nesse momento, o que é preciso? Você identificar, quando olhar um código Java, identificar classes, identificar métodos e identificar variáveis ou atributos. Não importa, a gente está chamando somente de variáveis, né? Continuando. Então, vamos voltar lá onde a gente estava. Temos, por exemplo, a possibilidade, né, de fazer uma string. Uma string, ela é uma variável do tipo referência. Ela não é uma variável primitiva. Tanto é que quando eu declaro uma string, ela não fica igual às outras variáveis. Eu vou mostrar aqui. Você pode declarar uma string, por exemplo, string s igual a new string abre e fecha parênteses. É possível. Ou você pode fazer uma string, né, direto, bota lá string 2 ponto e vírgula, né, S2 ponto e vírgula, ou ainda você vai fazer já colocar um igual e colocar um valor para ela, né? E os valores que são atribuídos às strings são delimitados por apóstrofos, né? Perdão, por aspas, né? Que são dois. Então você tem aqui, né, a possibilidade de fazer algo desse tipo. Você poderia criar, vou colocar aqui junto com as outras variáveis que a gente está declarando, né? Eu vou declarar aqui agora uma variável do tipo string. String é com S maiúsculo. Se é com S maiúsculo, é uma classe. Isso é importante. Nota que não ficou da cor dos tipos primitivos. Não fica, porque é uma classe. Sendo uma classe, não ficou da mesma cor. Eu posso declarar uma variável nome assim. Eu posso declarar uma variável nome dessa outra forma, né? String apelido igual a new string. Posso fazer isso. Não é convencional fazer, até dentro das boas práticas da linguagem Java, ele é pedido para não fazer, mas é uma possibilidade. Você pode atribuir direto um valor para ela. Sei lá, vamos pensar em alguma coisa, Estado Civil.
Olha só, posso fazer isso daqui. As 3 declarações funcionam, tanto é que vou compilar o programa, vamos ver se eu não deixei nenhum erro para trás, não. Então, funciona declarar a string nome, funciona declarar a string apelido, colocando esse igual new, aí o método construtor com S maiúsculo lá, string, né, abre e fecha parênteses, ou, por exemplo, declarar aqui uma variável string estado civil solteiro. Eu posso fazer isso. Então, são possibilidades de declaração de uma string. Uma string, ela também, diferente de um char, eu posso fazer isso aqui, ó. E agora eu declarei uma string chamada estação do ano. E ela está vazia. É uma que não tem valor ainda atribuído. É diferente do, por exemplo, nome. Quando eu fiz isso daqui, ela tem nada, ela é nula. Quando eu faço isso, ela tem uma coisa, que é um espaço vazio. Eu tenho nenhum caractere armazenado ali dentro dela. E ela vai crescendo conforme eu vou inserindo. Uma string, ela pode conter muitos caracteres. Então, fazer aqui uma frase grande. Vou escrever uma frase muito grande para gente ver como que a string pode ser grande e ver que é grande mesmo. Eu fui escrevendo, sei lá, nem sei se tem certo, se está escrito certo, só fui digitando. Olha só o tamanho. E eu posso fazer isso daí. A string, ela armazena uma porrada de caracteres. Quanto? Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu não achei em documentação nenhuma que fale o limite do tamanho da string. Aí você olha assim com o olhinho brilhando. Ó, então será que eu posso armazenar 1000 caracteres? Pode. Isso aí eu já fiz, tranquilo, fácil. Opa, então posso 2000? Pode. Eu não sei o limite, cara. Não sei mesmo. Não sei nem se tem. Muito provavelmente deve ser um limite físico, entendeu? De memória. Deve ser alguma coisa de memória. Quanto de memória que você pode? Ah, tava em meio X porque eu tava digitando, é que eu digito devagar. Apesar de ser um programador, eu sempre escrevi devagar, digitei devagar. É por causa disso. Mas olha só, você pode realmente escrever uma. E estava falando, digitando, aí por isso fica lento, né? Eu vou escrever uma frase muito grande para a gente ver como que a string pode ser grande e ver. E ver. Ainda vou aumentar um pouquinho, que é grande mesmo. Então, olha o tamanho do que você pode colocar. Eu já coloquei um caractere, uma cadeia de caracteres muito grande, né? Vamos ver, a Jéssica está perguntando aqui se para string tem o long também, igual ao double e int, né? Não, a string ela é única. É cadeia de caracteres. Não tem limite. Eu, sinceramente, Jéssica, eu sou sincero e não faço ideia do limite de string. Mas eu faço algumas brincadeiras de geração de caracteres aleatórios para a gente poder fazer ordenação. Principalmente na disciplina de estrutura de dados, né? Eu invento umas coisas, eu já cheguei a colocar 100.000 caracteres aí numa string. Funcionou. 100.000. Funcionou. Então, eu realmente não sei o limite da string. Então, por isso que deu 100.000 é 2 bilhões. Cara, eu nunca achei isso daí, olha só que legal. Oh, que legal. Aqui, ó, vou ler para quem não está acompanhando o chat, né? O Lincoln postou aqui. Obrigado, Lincoln. Agora eu já sei o limite, é o tamanho de um inteiro, né?
A string é considerada como uma matriz de char internamente. Isso aí faz totalmente sentido e é verdade. Portanto, a indexação é feita dentro do intervalo máximo de um inteiro. Isso significa que não podemos indexar um membro de 2 bilhões, 147 milhões, 483.688. A gente só pode chegar até o anterior, que é literalmente o último, né, número que eu posso colocar, o maior número inteiro possível, que é 2 bilhões 147 milhões 438.647. É o total de caracteres. Por isso que funcionou, então, eu brincar lá com mais de 100 mil caracteres. Oba! Beleza, agora eu já sei que eu posso fazer isso daí para as próximas turmas, botar lá um 2 bilhões que não vai dar ruim. Agradecidíssimo sobre isso daí. Obrigado por compartilhar aí com a gente. Pronto. Decidido, a gente pode colocar 2 bilhões de caracteres aí dentro de uma string. Não dá para fazer em código, viu? Provavelmente não dá para você colocar um código que tenha isso. E aí é um limite do Java mesmo. Ele vai dizer que o arquivo Java é muito grande. É uma característica dele. Mas você poderia fazer isso daí ser gerado, né? Você gerar um tamanho de código aí absurdo. Então, é totalmente possível dentro disso daí. Bem bacana essa possibilidade. Eu já estou pensando em uma brincadeira para gerar uma string absurdamente grande para aula de estrutura. Adorei. Não se preocupa, não vou falar que foi você que me passou essa dica aí para ninguém ficar triste contigo. Continuando, a gente tem agora a declaração de variáveis, né? As variáveis, quando a gente declara, elas são chamadas de variáveis locais. Na aula de hoje, a gente já conversou sobre isso, foi até uma pergunta que o... Quem que falou? Foi o Wanderson, né, Wanderson? Acho que foi o Wanderson que perguntou, acabei falando alguma coisa desse tipo. A gente tem aonde uma variável pode ser enxergada, onde ela pode ser vista, né? Então, eu vou pegar aquele programa que eu utilizei lá para outra aula para mostrar para vocês aonde a gente, né, consegue ver uma variável. Então, vou pegar esse aqui de exemplo. Depois eu salvo lá para vocês. Por exemplo, né? Deixa eu abrir um outro aqui, que eu acho que eu tenho um de declaração de variáveis. Eu acho que foi no 4 que eu fiz isso. 4, não foi, vou abrir todos, né? Já não sei qual que eu fiz. Alguma coisa versão 4. Acho que é esse daqui, versão 4. Isso. Olha aqui que legal. Esse programa tem um trecho de código, né? Ele está aqui um programa principal. Novamente, eu insisto, não é o momento de você se preocupar com o que está aqui. É o momento da gente entender aonde uma variável vai ser enxergada, né? Por exemplo, eu tenho a declaração aqui de duas variáveis, chamadas número 1 e número 2. Então, as variáveis número 1 e número 2, elas foram declaradas dentro do método principal. Olha lá, main, e tem um abre parênteses, dentro do método, porque abriu parênteses, principal, do método main. Então, essas variáveis existem dentro dele. Isso é importante. Por quê? Até onde o método main vai, né? Ele começa aqui, né? Você declarou, ele abriu aqui o bloco. A partir dessa abertura de bloco, você tem tudo isso daqui, ó. Vou selecionando. Você abriu a variável que você declarar, ela vai existir aqui dentro. Até esse momento. Após o fechamento do bloco do método main, a variável não existe mais. Você não consegue acessá-la mais. Então, se por um acaso eu quisesse fazer assim, número 1 é igual a 10. Estou querendo atribuir o valor 10 para ele. Fora do método principal, eu não consigo fazer isso daqui. E aí, por que que eu não consigo fazer? Porque dentro do método principal, eu declarei a variável inteira chamada número 1. Terminou o método principal, a variável deixa de existir. Ela não existe mais. Como ele terminou nessa chavezinha daqui, desse ponto em diante, então dali para frente, ela não existe mais. Tanto é que, se eu tentar compilar isso daqui, ele vai gerar um erro falando que esse identificador aqui não é válido, precisa, né,
de alguma coisa para fazer funcionar. Então, eu não consigo acessar essa variável fora do método main. Aqui tem outra variável, por exemplo, né? Só deixa eu tirar mensagens aqui de baixo. Eu tenho aqui um outro, esse cara daqui é um método, porque ele abre parênteses, né? E aí eu tenho aqui a declaração de uma variável chamada n, n de navio. E aí, por exemplo, se eu quisesse pegar e falar assim, olha, eu vou pegar aqui na última linha do programa, né? N igual a 10. Estou tentando colocar o valor 10. O N é inteiro, 10 é um valor inteiro, então deveria funcionar. Aí eu compilo e ele fala para mim que esse identificador não existe. Ele não consegue identificar esse símbolo. Esse símbolo é inexistente. E aí você falou, mas ele existe, eu declarei ele aqui em cima, eu estou vendo a declaração dele, ó. Tá aqui. Então, ele foi declarado dentro do método maior. Então, a existência do N está atrelada até o término do método maior. Só tirar aqui a janelinha de mensagens para a gente ver. O método maior ele vem dessa chave até essa chave daqui. Olha lá, a chave que está bem alinhada embaixo é a que finaliza. Após isso daqui, não existe forma de eu acessar essa variável. Eu não consigo manipular mais essa variável chamada N0. N igual a 0. Eu não consigo ver se ela está realmente igual a 0, igual a 10, igual a 20. Não consigo mudar o valor dela aqui. Não é possível, porque ela está declarada em um escopo diferente. Ou seja, eu vou tirar bem o zoom para você ver que a indentação faz muito sentido nesse momento, né? Ó, tirar mais um pouquinho. Não é nem para ler o código, é para ver a indentação do teu código. Você está vendo que a classe está bem aqui, ó, bem aqui, né? Ela fica bem no cantinho, então ela está bem aqui no cantinho. Então ela está bem no cantinho, aí eu dou um espaço, aí eu tenho um método aqui. Alinhado a ele tem um outro método aqui. Então o método maior e o método main. São os dois métodos que tem nessa classe daqui. Então você pode ver que, olha lá, alinhado o fechamento desse método está aqui embaixo e o fechamento desse método também está aqui embaixo. Então, o método main fecha bem aqui na linha 36, o método maior, ele fecha aqui na linha 21. Beleza? Aí é onde ele finaliza. Então, tudo que tiver para dentro do método, né? Então, você vê que tem mais um recuo aqui, ó, a declaração do N não é enxergada fora dele. Então, a gente declara variáveis que são chamadas de variáveis locais. Essas variáveis, elas só existem dentro do método que tem a declaração delas. Declarou uma variável, você pode utilizar ela. Posso tentar utilizar uma variável antes da declaração dela? Não. Diga, Vinícius. Tipo, se eu declarar uma variável com o mesmo nome nas duas, vai ser a mesma variável ou vai ser variável diferente? Variáveis diferentes. Aqui, ó, vou declarar aqui, ó, int n. E agora eu vou colocar aqui n igual a, sei lá, um número grande, 999.999. Posso declarar, e aí você vai compilar o teu programa, tem duas declarações de duas variáveis com o mesmo nome. Aí você compila e ele dá certo. Aí você fala, é porque o valor está diferente. Não, tudo bem, vamos colocar igual a 0. Compila e você tem exatamente. Por quê? Porque uma variável n é local ao método main. Essa daqui, ela é local ao método main. Essa outra variável n é local ao método maior. Então, ela fica dentro dele, literalmente. Vou mostrar aqui um caso, né? Só para não estragar o código lá da outra turma, né? Que eu estou mexendo nele. É melhor não zoar o código que eu deixei para o pessoal, né? Vamos fazer uma exemplificação. Novamente, não é o objetivo você ter que saber fazer isso aqui. Eu estou colocando um código somente para a gente poder entender a visibilidade de uma variável, né? Olha só, eu vou declarar um laço, um for. Vou fazê-lo aqui. Apesar de já ter comentado na aula passada, vamos fazer aqui contador começando com 1, contador menor ou igual a 10. Contador mais. Então, aqui é um laço for convencional.
Está lá sendo feito, eu vou fazer aqui a impressão do meu contador. E eu quero imprimir o contador aqui. Vou colocar aqui uma impressão só para dar um destaque, né? Para saber que foi feito aqui. Só para ver que vai sair naquele ponto. Se eu rodar o meu programa agora, funciona. Tudo bonitinho, olha lá, ele imprimiu os meus contadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfeito. E eu quero saber agora qual que é o valor do contador após a execução do for. Então eu vou colocar agora um monte de interrogação para eu poder saber o valor do contador após a execução. Compilei, executei. Após a execução, meu contador está valendo 11, tá certo, porque ele estourou o laço, tudo belezinha. Legal, 11. Eu consegui acessar o contador de fora do laço. Mas olha só o que eu posso fazer. Eu vou comentar essa declaração aqui, ó, comentário inline, comentário inline. Então deixou de ter funcionalidade. Esse cara agora tanto não existe que se eu compilar vai dizer que a variável contador não existe. Olha lá. Variável contador cannot find symbol. Vou declarar esse cara inteiro. Declarei. Tira só um pouquinho o zoom para poder caber na tela. Está lá, declarado dentro do laço for. E aí eu compilo o meu programa e ele tem um outro erro agora. E aí agora o erro é um cannot find symbol. Aí você fala, mas por que desse cannot find symbol? Vou comentar esse cara. Vou compilar o meu programa. Aí você fala assim, ué, por que esse contador... Ah, tem um contador aqui. Compilar. Por que esse contador agora está dando problema, né? Ele não conseguiu ser visto depois do for. Mas ele está declarado. Vou rodar isso daqui. Belezinha. Na hora que eu vou tirar o comentário e compilar o programa, ele dá erro dizendo que não existe contador. Pô, mas o contador funcionou. Você viu que saiu de 1 a 10? Ah, meu santo Deus, o que está acontecendo? Ah, vamos ver. Você declarou ele dentro do laço. E aí, quando você abriu, né, declarou ele dentro do laço for, ele vai existir até aqui. Nesse momento, ó, vou colocar a setinha aqui para o outro lado. Ó. Nesse momento aqui, dali em diante, daquele ponto em diante, aonde está aqui, ó, desse ponto em diante, não existe mais a variável contador. Por isso que, ao tentar imprimir, para a gente saber o valor dela, não deu certo. E é por causa disso daí. Então, a gente tem o escopo, ou seja, aonde essa variável ela é visível. Então, a gente tem aí a declaração de variáveis que são visíveis em alguns determinados pontos do nosso programa. Por isso, às vezes, a gente declara uma variável e não consegue utilizá-la lá na frente. Aqui é um caso muito claro de declaração de uma variável e eu não consegui-la utilizar depois, porque nesse ponto, onde essa setona aqui está apontando, ela deixou de existir. Ela literalmente morreu. Ela foi jogada no lixo, o coletor de lixo do Java é rápido, passou, pegou ela e já era. Não existe mais. E aí, adeus variável. Isso daí também é muito importante de entender. Uma variável ela não pode ser enxergada fora do contexto ao qual ela foi declarada. Olha que bonito, né? Uma variável não pode ser enxergada fora do contexto aonde ela foi declarada. Se ela foi declarada dentro do contexto do for, ela foi declarada aqui dentro do for, ela não é enxergada fora. Se eu declará-la dentro do nosso laço, então, estou declarando, dentro do nosso método principal, então aqui a gente está lá, ó, método principal, a gente está escrevendo codigão até dizer chega, e aí eu venho e declaro aqui, ó, contador, declarei contador. Eu compilo o meu programa agora, e aí a minha variável passa a ser enxergada aqui. Por quê? Porque a variável foi declarada no contexto do método principal. E esse comando está dentro do método principal, ele consegue acessar e consegue ver. Então é muito importante entender essa possibilidade. No outro exemplo que a gente tinha mostrado, era possível declarar variáveis com o mesmo nome. Uma coisa que eu vou mostrar. A gente está dentro do mesmo método. Então, dentro do mesmo método, se eu colocar aqui um int contador, ele vai ter aqui a declaração desse contador e vai ter uma redeclaração dentro do mesmo método.
aí não funciona. E aí ele vai dizer para você que a variável já foi declarada. Então ele vai falar aqui, olha só, a variável contador já foi definida no método main. Então, por método, eu não posso, dentro de cada método, eu não posso repetir os nomes de variáveis. Mas se eu tiver um outro método, eu posso declarar uma variável contador sem problema nenhum. Por exemplo, a gente tem aqui esse tal desse método imprime. Poderia vir aqui, né, no método imprime, e vir e declarar aqui, ó, int contador igual a 200. Coloquei lá contador igual a 200. Vou compilar o meu programa. Beleza, não tem problema nenhum. Por quê? Porque são contextos de métodos diferentes. Então, cada um está dentro de um método, beleza, funciona. Se eu fosse declarar, por exemplo, o contador dentro dessa estrutura de if, estrutura de decisão, int contador igual a 100, e eu compilar o meu programa, ele vai reclamar dizendo que o contador já existe dentro do método imprime. Então, você não pode redeclarar uma variável dentro de um mesmo método. Como normalmente a gente só vai trabalhar com o método principal esse semestre, né, o método main, a gente não pode declarar variáveis com o mesmo nome dentro do método principal. Mas a gente pode criar existências de contexto diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso declarar uma variável que só existe dentro do for. E aí, executou o for, acabou o for, a variável deixou de existir, já está liberada da memória e você está tranquilão. Isso é uma coisa interessante, se você estiver pensando aí em trabalhar com consumos de memória bem reduzidos, né? Só vou tirar isso aqui, né? Porque não vai funcionar se eu fizer isso daqui. Então, compilando só para parar de dar erro, belezinha. Deixa eu falar agora para vocês de algumas coisas de nossas listas. Deixa eu mostrar as nossas listas para vocês. Vamos começar lá com a primeira lista. Ela é bem mesmo uma introdução. Ela tem 20 exercícios. Alguns exercícios são exercícios para você anotar a alternativa correta, né? Para saber. Então, aqui, ó. Ele fala primeiro para você implementar um programa em linguagem de programação Java. Esse programa deve exibir uma mensagem Hello World na saída padrão. Então, é para você imprimir um Hello World através de um System Out Print ou println, tanto faz, imprimir isso daí, e ele deve se chamar dessa forma. Depois, ele vai pedir para criar um método chamado argumentos. Esse daqui você vai precisar parar e estudar. Esse argumentos, ele diz respeito a esse tal de args que está aqui, ó. Então, já é uma dica. Não dá para rodar esse programa diretamente na sua IDE. Não funciona. Dá para fazer algumas alterações aí na IDE para que ele rode. No Dini eu sei fazer, nas outras eu teria que descobrir como. Não sei como que fica nas outras, mas no Dini dá para fazer essa alteração para que ele simule. Diga, Thales. Aquele bagulho que eu fiz no Sublime também vou ter que refazer para funcionar o args ou não? Vai, aqui de lá não vai funcionar, tem que executar na mão, literalmente. Beleza. Porque ele já compila o programa e eu preciso que seja no ato da execução, né? Na hora que eu chamar a minha classe, então eu dou um comando Java, o nome da classe, eu passo os argumentos em linha de comando. Aquele cara é isso daí. Então é um exercício trabalhoso, chato de você pegar o funcionamento dele. Vai dar bastante dor de cabeça para entendê-lo. O objetivo das listas não é você pegar a lista e resolver, bola para frente, mandar mais. É você estudar, tirar dúvidas, ou melhor, criar dúvidas sobre. Então, o objetivo dela é esse daí. O terceiro exercício é outro exercício que vai gerar um pau nervoso, porque ele pede para você fazer algumas coisas ali, e se você não prestou atenção na aula passada, não entendeu a aula passada direito, realmente você não vai fazer esse cara. Ele precisa ser estudado. Aí, a partir dos demais, começa algumas coisas de impressão. Não tenha preocupação de ter que fazer. Eu estou mostrando, porque quem já tiver, né, alguma experiência e quiser começar a resolver os programas, fique à vontade. Não tem problema nenhum. Diga, Luiz. Esse número 3 aí eu já vi qual que é o problema dele, mas tem jeito de fazer isso?
Eu executei na aula passada. Se assistir a aula passada, vai ver. Foi pior, cara. Eu fiz na aula passada. Eu tava fazendo, pensando, falei, nossa, tô resolvendo o exercício. Tô resolvendo o exercício da lista. Pior que foi feito, sim. Beleza, então, valeu. Aí aqui eu tô fazendo algumas impressões. Aqui você pode fazer algumas impressões. Eu vou falar na próxima aula ainda mais sobre isso. Mas, novamente, aqueles que quiserem dar uma olhada, tentar resolver algum, né? Fiquem à vontade para começar. Algumas formas de impressão para usar os caracteres de escape, por exemplo, né? Como que vai funcionar, para fazer algumas impressões desse jeito, algumas perguntas, né? De como que deveria ser corretamente o nome de alguma coisa, quem que é compilador, qual que é o comando utilizado para executar um programa em Java, como que são os arquivos, alguns exemplos do que acontece. Aí tem aqui, te dou o exemplo nesse aqui e pergunto o que deve acontecer, né, de saída. E aí vem algumas perguntinhas, literalmente para ver se você ouviu a aula e conseguiu absorver. Então, tem algumas perguntas que realmente pode ser que não dê certo, mas o objetivo é realmente vocês verem e estudarem, lerem, procurar, entender, pesquisar. Para quem me conhece aí há mais tempo, sabe que qualquer lista minha não é uma lista que seja assim de execução direta, né? O objetivo é utilizá-la para estudo. Então, você pode até, nas listas, né, de estruturas mais comuns, a gente vai ver aí que é muito comum você começar a fazer um programinha e falar, nossa, o outro é muito pouco, mas tem variações. E eu faço pequenas variações para você fazer novos códigos, porque normalmente você não para fazer essas variações. Então, se vocês assistirem, por exemplo, as aulas de orientação a objeto que estão disponíveis lá no YouTube, desse semestre, você vai ver que as últimas aulas, acho que está na 5, método 5, método 4, eu estou resolvendo exercícios. E eu faço um exercício, eu crio várias versões do mesmo exercício, como resposta. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é exatamente isso. Como vocês normalmente não fazem, vocês só querem entregar, eu já crio logo vários exercícios fazendo pequenas modificações. Então, só para ter uma ideia, é isso daqui, ó, ordenando por nome. Você pode ver aqui, ó, esse exercício, ele tem 3 versões. Eu fiz 1, 2, 3. Esse outro daqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 versões. Então, eu vou criando versões, né? Possibilidade de resolução. Ó. Aqui, fiz 2 versões de resolução. Então, a ideia é justamente isso. Já que eu tenho certeza que eu não posso garantir que você vá fazer versões e fazer testes diferentes, eu faço propostas de exercício muito similares, com algumas coisas modificando, para que você tenha que fazer esses testes de qualquer forma. Então, é um objetivo de ver. Parece que assim, nossa, é muito exercício. Não é. São pequenas variações que eu normalmente na resolução faço mais, porque eu mostro várias possibilidades de se fazer a mesma resposta, né? Então, é isso daí que eu gostaria que vocês entendessem. Aqueles que quiserem começar a dar uma olhada nas listas e ir resolvendo, belezinha, resolvam, guardem as respostas, depois eu peço para que sejam entregues através de um formulário do Google, para que a gente possa contabilizar isso daí para dar pontinhos para vocês. Beleza, pessoal? É isso daí, então. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não? Eu nunca vi Java na minha vida. É a primeira vez. Bem-vindo à nossa aula. E eu posso tentar fazer também? E aí, se eu Deve. tiver uma dúvida, eu fico atormentando o professor. É isso, né? Deve. Por isso que eu passo meu contato para vocês. Crio um grupo lá no WhatsApp. Se você quiser mandar no grupo, pode. Se quiser mandar particular, pode. Não tem problema nenhum. Ok. Beleza? Tá bom, tá ótimo. Obrigada, professor. Imagina.